paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Tenham todos aí uma ótima segunda-feira e uma ótima semana para todos. Passando por aqui para deixar aqui um versículo da Palavra de Deus e umas rápidas palavras sobre o mesmo. Convido você para que abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo número 11, e o versículo número 1, que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. A gente pode dividir aqui em duas partes. Primeiramente dizendo que a fé, essa palavra tão pequena, né, duas letras, não precisamos ir até um dicionário para obtermos o sentido, o significado, o que quer dizer. A própria Bíblia, aqui, nesse versículo que lemos, ela já traz a definição daquilo que é fé. Então ela diz aqui que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Veja que ela fala que é um fundamento, e é um fundamento firme. A gente sabe que muitas coisas têm que ter um fundamento. Uma história que se conta tem que ter um fundamento. Uma casa, por exemplo, ela tem que ter um fundamento. Uma casa sem a fundação, sem o fundamento, ela fica sujeito aí com as chuvas, com, com os ventos, ou com algum outro tipo de acontecimento, ela cair. E isso a gente pode até ver na Bíblia também. Foi o próprio Jesus Cristo quem falou, no capítulo de número 7, versículos de número 24 até o 27, quando Jesus ali ele estava falando sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele está escrito no capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 todinho. Capítulo 8 você lê que Jesus estava descendo do monte. Mas no finalzinho do Sermão do Monte, Jesus diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqui ele fala de edifício, de edificação. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Veja que depois que ele fala ali sobre o Sermão do Monte, que são versículos interessantes, né? A gente pode até dizer que ali está o cerne do cristianismo que Jesus Cristo falou. Ele falou muita coisa interessante nos capítulos 5, 6 e 7. Mas no finalzinho ele diz que quem ouve estas palavras e não pratica, ele compara um homem que edificou a sua casa sobre a areia, onde correram os rios, as águas, os rios, os ventos, combateu contra aquela casa e ela caiu. Mas a casa que estava edificada sobre a rocha, combateu-se a água ali, os rios, os ventos, e ela permaneceu de pé, porque ela tinha um firme fundamento. Nesse tempo aqui, geralmente construía-se sobre pedra. Né? Até eu mesmo aconteceu um tempo que os alicerces, a edificação da casa, o fundamento, era feito muito com pedras, usava pedras para fazer o fundamento. Então, é um firme fundamento a fé, de coisas que se esperam. Ou seja, são futuras. Como o que, por exemplo? Como o céu, como o arrebatamento da igreja, outros eventos futuros esperados por aqueles que aceitaram Jesus. Porque no momento que aceitamos a Jesus, que temos os nossos pecados perdoados, e a nossa vida muda, a gente começa a andar em novidade de vida, como está escrito, dizendo que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É o que Jesus falou para Nicodemos, nascer de novo, uma nova criatura. A gente espera o quê? A gente espera agora o céu. O céu é prometido a nós. É uma das heranças dos santos. Então, a fé, ela é o firme fundamento de coisas que se esperam, que ainda vai acontecer. Mas, porém, a segunda parte do versículo, ele fala, interessante aqui, e a prova das coisas que não se vê. Ou seja, você não precisa ver Deus para saber que existe Deus. Você não precisa ver o céu
para saber que existe o céu. Você não precisa ver muitas coisas para saber que essas coisas existem. Você não precisa ver um anjo para saber que o anjo existe, certo? Tem muita gente, é claro, que diz que só acredita naquilo que vê. Não, só acredito naquilo que eu vejo, naquilo que eu pego. Se eu não vejo, se eu não pego, se a ciência não consegue provar, eu não acredito. Falta de fé. A fé é justamente isso. É o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Quando o homem tem fé, que é necessário, né? A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, ele tem que acreditar, ele tem que crer que Deus existe e que é galardoador de todo aquele que o busca. A Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é interessante, é muito interessante. Aí tem muita gente que diz, não, não acredito, eu não vejo. Mas tem muitas coisas, se você for ver aqui entre nós, né, que a gente não vê e sabe que existe. Por quê? Por exemplo, uma delas é o vento. A gente não vê o vento, mas a gente sabe que o vento existe. Por quê? Por dois motivos. A gente sente o vento, certo? A gente sente o vento e a gente vê, ou então tem notícia daquilo que ele pode fazer, né? Aquilo que o vento pode fazer. A energia, por exemplo, ninguém vê a energia, mas é possível sentir a energia. Pega um fio descascado, né? É possível também ver a força da energia, aquilo que a energia produz, aquilo que a energia faz. Geladeiras, micro-ondas, televisão e tantas outras coisas, máquinas e computadores, tanta coisa dependendo da energia. Então não precisamos exatamente ver Deus para saber que Deus existe. Isso é ter fé, certo? Não precisamos exatamente ver Deus para saber que Deus existe. Não precisamos exatamente ver os anjos para saber que os anjos existem. Não precisamos exatamente ver o céu para saber que o céu existe. Ou não precisamos ver o inferno para saber que existe esse lugar, certo? Que existe esse lugar. A Bíblia diz que Deus é invisível, né? A gente, como o ar que eu falei que a gente sente, nós podemos sentir a Deus, né? E também podemos ver aquilo que Deus faz, as obras dele. Ah, mas quais são as obras de Deus? Olhe para cima, contemple a natureza, os céus, a terra, tudo. Olhe direitinho, você vai ver que tem que ter um Criador que fez tudo isso, fez tudo isso. Então a gente vê as obras dele. A gente pode também ver as obras dele nas nossas vidas, né? Como criatura dele, como filho dele, como seres que foi criado por ele. O homem é um ser muito interessante. Então tudo isso comprova a existência de Deus. E fé, para nós fecharmos aqui, é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus.